Amém? Então, o que Deus tem para nós é que, nessa noite, Deus quer falar conosco o seguinte: Deus, Ele se revela através da família também. Então, amados, Deus, Ele tenta se comunicar conosco e se revelar a nós de uma maneira que eu e você consigamos entender. Amém? Às vezes é complicado. Como é que você vai explicar algo para uma criança? Não é? Outro dia, um adulto foi mostrar para uma criança o que era vivo e morto. A criança não tinha ideia do que é morto. Então ele pegou umas formiguinhas que estavam andando e falou assim: está vendo essa formiguinha andando? Está viva. Daí ele pegava, amassava a formiga com o dedão. Essa está morta. Essa está viva. E essa está morta. Não é a melhor maneira de explicar, amém? Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque a criança não entende. E às vezes Deus quer revelar algo para nós, irmãos, que nós não entendemos. Então Ele usa de figuras. Então Deus, Ele usa uma linguagem, né, da natureza. Ele fala assim: olha, Jesus, quando olhou para Jerusalém, né, diz a Bíblia que Jesus, Ele se comoveu e falou assim: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Falando da proteção contra o perigo, da proteção, do cuidado, do amor, não é? Então, assim, fala da bondade de Deus. Deus é bom, Ele faz vir o sol e a chuva sobre bons e sobre maus. Falando dos elementos da natureza, falando das situações do dia a dia, de coisas que eu e você podemos entender um pouco mais sobre o Senhor. E Deus, irmãos, Ele tem um propósito tremendo com a família. A família, ela expressa o cuidado, o amor, né, a bênção de Deus, a bondade de Deus. Muitas vezes nós podemos ter uma visão distorcida da família. Podemos entender uma ou outra situação que nos rouba aquilo que Deus quer falar. Então eu quero falar isso nessa noite, para que o Senhor possa trazer uma cura ao nosso coração, o Senhor possa trazer uma direção, um direcionamento daquilo que Ele espera de nós como cristãos, como igreja. Amém? E o Senhor possa se revelar a nós um pouco mais nessa noite. Então, irmãos, eu queria usar aqui as palavras do pastor Luciano Subirá, num livro que eu li. Diz assim: a importância da família não é determinada apenas pelo o que ela é em si, uma instituição que deve proporcionar realização e alegria, bem como ser um lugar para se prover amor, aceitação, carinho, cuidado e proteção aos seus membros. Então, na verdade, a importância da família não é determinada apenas por essas coisas, pelo cuidado, pela provisão, pelo teto, pela alimentação, pelo carinho, pelo amor, né, pelo aconchego, pelas realizações. A importância da família já seria muito grande se fosse apenas isso. Mas, além disso tudo, a família é um instrumento para trazer ao homem uma revelação mais profunda de Deus. A nossa visão familiar sempre afetará a nossa compreensão acerca de Deus. Então eu queria que você pensasse nessa frase. A nossa compreensão familiar, a nossa visão de família, aquilo que nós entendemos como família, vai afetar a nossa visão, a nossa compreensão do que Deus é, de como Deus age. Amém, irmãos? Então, a maneira como nós enxergamos a convivência familiar, o papel da família, o meu papel, o seu papel, o papel de um pai, de uma mãe, a maneira como nós enxergamos isso vai afetar a nossa compreensão acerca de Deus. E eu quero fundamentar isso na palavra do Senhor. Não apenas falando que eu acredito, eu sei que você crê, mas vamos aqui usar alguns versículos da palavra que mostram isso para mim e para você. Amém? Então, para isso, eu gostaria de orar nessa noite. Feche os teus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Ó Deus, que haja cura nessa noite. Ó Pai, que o Senhor comece a plantar sonhos nos corações aqui de alguns jovens, que o Senhor comece a plantar sonhos nos corações de alguns adolescentes. Ó Pai, que o Senhor comece a plantar sonhos no coração de algum avô, avó,
Ó Pai, de casais que já estão casados há muitos anos, sonhos de cura, de restauração, de bênção. Ó Pai, para proporcionar às futuras gerações que vão descender de nós uma visão correta de bênção, do cuidado, do amor, da importância da família. Ó Deus, no aspecto de revelação de quem o Senhor é e de como o Senhor age. Nós te pedimos que o Senhor faça isso hoje nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que existem alguns textos que Deus usa para revelar para nós aspectos do seu caráter. Então ele usa uma linguagem da família para tentar revelar algo para nós. O primeiro texto que eu queria ler está lá em Isaías 49, versículos 14 e 15. No seu relacionamento com o povo de Israel, não é? Em determinado momento, o profeta Isaías escreve: mas Sião diz, Isaías verso 14 do capítulo 49. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então havia uma declaração: o Senhor me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. Havia um sentimento no coração daquele povo, daquelas pessoas, devido às circunstâncias, talvez, que eles estivessem vivendo naquela época. Havia um dito na boca do povo, tanto que o profeta diz: olha, o povo diz, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não tem visto a minha aflição. O Senhor parece que não percebe a minha luta. O Senhor parece que não entende o que está acontecendo comigo. É como se Deus não te desse o devido valor, ou não te achasse importante, como se Deus não se preocupasse comigo ou com você, como se Deus não estivesse atento às situações que rodeiam e permeiam a nossa vida, a nossa existência. Na verdade, esta é uma declaração de alguém que não tem esperança naquilo que Deus está olhando para ele, cuidando dele, preocupado com ele. Olha, o Senhor se esqueceu de mim. Aí a resposta vem no versículo 15. Não é? Então, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, quando Deus quis revelar que Ele se preocupa com você, quando Deus quis comunicar que Ele de fato acha que você é uma pessoa importante, achava que o povo era importante, quando Deus ele quis mostrar-se como alguém que se importa e que não se esquece, Ele usou a linguagem da mãe, a figura da mãe. Pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho que ela acabou de ter, do filho do seu ventre? A mãe que ainda está amamentando, ela vai esquecer do filho? Não. Qual é a resposta? Não. Uma mãe não se esquece do filho. Mas aí Deus fala: ainda que ela viesse a se esquecer dele, ainda que essa mãe se esquecesse, ainda que isso pudesse de alguma maneira acontecer, eu não me esquecerei de ti. Amém? Então veja como Deus usa a linguagem familiar para revelar uma verdade. Vamos para outro texto? Aqui mesmo no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, só a primeira parte do versículo. O Senhor diz: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Está usando aqui novamente a figura da mãe, assim como uma mãe consola o seu filho. Normalmente a criança, quando está chorando, quando ela cai, quando ela está com dor, ela nunca grita pai. Ela sempre grita o quê? Sempre grita mãe. Por quê? Porque naquela hora ela quer o consolo. E quem sabe consolar melhor do que a mãe? Só Deus, irmãos, sabe consolar melhor do que a mamãe. Não é? Então Deus falou assim como como uma mãe consola um filho, também eu os consolarei. Também vou dar descanso. A mãe é aquela figura que acolhe, que abraça, independente das situações, independente
do erro do filho, independente da queda, independente de todas as coisas, a mãe, ela quer abraçar, ela quer consolar, ela quer cuidar, e ela quer dizer assim, eu ainda acredito em você, eu creio que você ainda vai ser um homem, uma mulher, né, bem-sucedida, alguém abençoado, alguém que vai ser sério, você sempre pode confiar em mim, porque eu sempre vou estar do seu lado. Então, esta é a figura da mãe, que consola. Quando Deus quis falar também sobre a sua bondade, sobre a dádiva, sobre algo que Ele gosta de dar e abençoar, usou a figura do Pai. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 9, em diante, lá em Mateus 7, 9, diz assim, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então veja novamente que Deus usa essa linguagem familiar para comunicar algo que Ele gostaria. Olha só lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, em diante, Hebreus 12, 4, até o verso 7. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então aqui falando sobre a correção que muitas vezes Deus aplica nas nossas vidas. A correção de amor, porque você só corrige alguém que você se importa com aquela pessoa. Você não corrige com quem você não se importa. A pessoa, o problema é dela, pode fazer o que ela quiser. Mas quando você ama aquela pessoa, você vai e você ensina. Se você está na rua e passa uma criança, de repente, xingando, falando palavrão, ela passa e passou. Mas se é um filho seu, que de repente fala algumas palavras que você não gosta, você vai chamar ele, vai falar assim, filho, essas palavras não são boas para se falar. Por que você corrige o seu filho? Porque você o ama. Então a Bíblia, quando quis mostrar isso, o cuidado de Deus para o nosso bem, que o Senhor Ele deseja corrigir o filho que Ele ama, para que você seja alguém bem abençoado, bem sucedido, para que você alcance algo em Deus, algo como homem, como mulher de Deus. Então a Bíblia usa o quê? Esta linguagem familiar, dos relacionamentos familiares. Continuando aqui nessa fundamentação que eu quero fazer antes de nós ministrarmos sobre as nossas vidas. Eu queria ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro, que cheio do Espírito, compelido pelo Espírito, influenciado pelo Espírito de Deus, ele se preocupa com o ambiente do lar. Ele fala assim, olha marido, homens, trata a sua esposa com dignidade, com cuidado. Ela é a parte mais frágil. Irmãos, durante muito tempo a gente achava que a mulher é a parte mais frágil, até o dia que eu casei. Né? O dia que eu casei eu vi que não é bem assim o negócio. Elas aguentam dor mais do que a gente, né? Elas trabalham mais do que a gente. A minha mãe trabalhava fora, chegava em casa, costurava para a gente. Tinha vezes que ela virava a noite costurando, no outro dia de manhã estava trabalhando. Mas que parte mais frágil que é essa? Né? O homem não pode ver nada, o homem fica doente, irmão, fica ruim. Né? O homem pega um resfriado, misericórdia, o cara já cai de cama, não consegue fazer nada. A mulher está resfriada, ela está lá lavando louça, passando roupa, fazendo almoço, cuidando das crianças. Não é assim? Mas que parte mais frágil que é essa, então? Que fragilidade é essa?
não é? Eu entendo que o homem, a mulher, o que a mulher quer de um homem, de um marido, é admiração, amor, um carinho, um cuidado. Por isso que a Bíblia fala, maridos, amai as vossas mulheres. Amar a sua mulher é você tratá-la com carinho. Tratá-la com um carinho especial. Você olhar para ela e providenciar para ela aquilo que ela precisa. É você abençoá-la de tal forma que ela se sinta protegida, que se sinta amada. É isso que a Bíblia fala. Essa é a fragilidade da mulher. É uma fragilidade sentimental. A mulher se magoa mais. A mulher ela é mais sensível no âmbito emocional e até mesmo no âmbito espiritual. E nós, como homens, às vezes somos mais truculentos, mais bravos, mas a gente tem que ter cuidado, irmãos, para tratar da nossa esposa de uma maneira abençoada. Não é? Fechando aqui o parênteses, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma preocupação de Deus com o ambiente familiar. Como é o ambiente na sua casa? Qual é o ambiente na sua família? É um ambiente que proporciona o espaço para oração, um espaço para cura, um espaço para louvor e adoração ao Senhor. Como é o ambiente da nossa casa? Então a palavra se preocupa. Quando, não é, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 em diante, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre as características de quem iria liderar a igreja. Falando sobre os bispos, né, que eram os pastores, os líderes da igreja. E ele diz assim, é necessário, portanto, 1 Timóteo 3, 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, verso 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então nós vemos aqui novamente, irmãos, Deus preocupado com o governo da casa, Deus preocupado com o governo da família, Deus preocupado com aquele que vai liderar a sua igreja, aquele que vai cuidar do seu povo. Não pode ser alguém que prega bem apenas, não pode ser alguém que tem os dons do Espírito Santo, não pode apenas ser alguém que expulsa demônio, que cura enfermos, não. Veja que os atributos espirituais não estão contidos na lista daquele que vai liderar a igreja. Os atributos que estão contidos na lista daquele que vai liderar a igreja são atributos de caráter e principalmente de um homem, de uma mulher, de família. Por quê? Porque a família, irmãos, revela e expressa quem Deus é. A família, os relacionamentos familiares devem expressar o caráter de Deus. É por isso que Deus se preocupa tanto com a família. Qual é a visão que eu e você podemos ter da nossa família? Há pessoas, irmãos, que não querem se casar. Você conhece pessoas que não querem se casar? Quem conhece aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem tanta gente assim não querendo casar. Você conhece gente na igreja que não quer se casar? Deixa eu ver. Quem mais? Pouca gente, né? Que benção. Porque realmente na igreja as pessoas querem casar, né? Mas será que lá no fundo a pessoa realmente tem prazer na família? As pessoas que estão na igreja têm prazer em querer formar uma família? As pessoas que estão no mundo não querem se casar. Muitos não querem se casar. Muitos não querem ter filhos. Porque acha que filho vai atrapalhar a sua carreira. Acha que filho vai atrapalhar o seu nível, não é, social, o seu nível de dinheiro, de finanças, seu nível financeiro. Vai atrapalhar a sua vida. Muitos irmãos querem se esquecer das suas origens. Não querem se lembrar dos seus pais. Tem vergonha dos pais. Tem vergonha de onde veio. Muitos. Eu acredito que na igreja não. Mas quando nós olhamos aí fora, sim. Mas por que esta visão sobre família tem sido tão distorcida pelo homem moderno, pela modernidade? Famílias agora, você não pode dizer mais que é pai, mãe e filhos. Porque pode ser qualquer coisa agora família, irmãos.
Tem gente querendo, como se diz, legalizar o casamento entre mais de 2 pessoas. 3, 4 pessoas num casamento. A poligamia daqui a pouco vai ser pregada como algo normal, vai ser dita como algo normal. Alguns estudiosos já dizem que a pedofilia também vai ser considerada como algo normal daqui a alguns anos. Assim como o homossexualismo hoje é considerado como algo normal pela sociedade. Eu não estou dizendo aqui que é anormal e nem nada, eu só estou dizendo o seguinte: Deus criou o homem e a mulher, e a família é pai, mãe e filhos. Amém? Esse é o modo bíblico, é a maneira como eu creio. Se alguém aí fora quiser crer diferente, não tem nenhum problema, mas eu vou crer da maneira que eu quero. Eu vou amar as pessoas, vou respeitar as opções dela, mas eu creio com todo o meu coração que o homem vai ser feliz quando ele entrar debaixo da obediência da palavra de Deus. Amém, irmãos? É assim que nós cremos. Não estamos aqui para caçar bruxa, nem para nada, não. Estamos aqui para pregar o que cremos. E quem quiser entrar debaixo dessa bênção, eu creio que vai ser liberto, porque o Senhor, Ele confirma a sua palavra. Amém? Então, quando nós olhamos para essas situações, nós vemos hoje que a família, mesmo na igreja, tem pessoas com famílias totalmente desestruturadas, ou nós mesmos viemos, alguns de nós vieram de situações completamente estranhas, completamente bagunçadas. Eu lembro de uma vez de um jovem que eu fui conversar com ele, já há muito tempo atrás, ele era fruto de um relacionamento, de adultério. Então, a mãe dele e o pai tiveram um problema de adultério e a mãe dele engravidou dele. E ele nasceu numa família cujo pai não era o pai real dele. Uma situação complicada, não é? E esse rapaz já era um homem cheio de problemas, cheio de dificuldade. Eu lembro de um outro que tinha dificuldades com o seu padrasto. Não conseguiria ver nele uma figura humana não, uma figura de homem, masculina. Não conseguia enxergar nele uma figura masculina por causa da maneira como ele tratava a mãe, situações complicadas. Aí quando chega na fase adulta, o cara não consegue se firmar num relacionamento, a pessoa não consegue ser livre para viver aquilo que Deus tem para ela. Quantos e quantos? Um dia eu lembro que eu sentei com um menino, com um adolescente, conheci ele, falei, tudo bem, prazer, meu nome é Marcelo, prazer, meu nome é X, tudo bem, em 10 minutos de conversa, aquele adolescente me deu 30 ideias. E eu falei assim, nossa, o rapaz é um poço de ideia, né? Depois eu fui ver a história. Qual era a história? Não tinha um bom relacionamento com o seu pai. Quando alguém sentou e deu atenção para ele, ele começou a borbulhar, porque ele queria falar. Quando alguém deu atenção para ele, ele tinha muita coisa para falar. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, e o que eu quero que Deus faça aqui na minha vida e na sua vida, é que o Senhor restaure a nossa visão, que o Senhor restaure a nossa alegria de servi-lo em família, que o Senhor restaure o seu coração, que o Senhor restaure a sua visão, que o Senhor restaure a igreja, os jovens que estão aqui, restaure sonhos no seu coração, restaure verdades no seu coração. Eu quero dizer algo para você aqui, queridos, eu sei que talvez o que eu vou falar seja um pouco pesado, mas mesmo a sua visão sexual precisa ser tocada por essa realidade de família. O sexo não foi feito para a sua satisfação. O sexo foi feito para satisfazer o seu parceiro, a sua esposa ou o seu marido, dentro do casamento. Porque uma visão distorcida da relação sexual traz problemas que vocês nem imaginam. Um homem que quer usar a sua esposa, ou a esposa que quer apenas ser satisfeita pelo seu marido, um não se preocupa com o outro, vai trazer problemas graves no relacionamento com os filhos e tudo mais. O que eu quero dizer nessa noite é que eu e você precisamos entender que os nossos relacionamentos familiares devem expressar a um Deus santo, um Deus que ama, que cuida, um Deus que deve ser glorificado, exaltado, um Deus que tem um caráter que abençoa, que se preocupa, que não se esquece, que sabe dar coisas boas, que sabe consolar, que sabe abraçar e que sabe aquilo que eu e você precisamos.
Quando nós olhamos muitas vezes para a família, vemos pessoas egoístas. E egoísmo é algo que não existe no coração de Deus, porque Deus deu o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho para morrer por nós. E Jesus, quando estava aqui na terra, se esvaziou a si mesmo. Ele não usou de usurpação para ser igual a Deus, não, Ele se esvaziou. E foi obediente até a morte, se humilhou, morreu na cruz. Por quê? Porque Ele estava aqui para abençoar. Ele veio para servir, não veio para ser servido. E nós muitas vezes olhamos a família como se fosse algo que devesse servir a nós. Mas nós podemos e devemos servir os nossos entes queridos. Amado, o que Deus precisa fazer conosco nesse Dia das Mães? Irmãos, tem gente que não gosta do Dia das Mães. Tem gente que não gosta de Natal. Tem gente que não gosta do Dia dos Pais. Tem gente que não gosta nem do seu aniversário, irmão. Tem alguém aqui que não gosta do seu aniversário? Ninguém está levantando a mão. Tem gente que não gosta. Eu lembro quando meu avô fez 80 anos. O Eduardo, meu cunhado, que mora lá nos Estados Unidos, chegou para ele e falou assim: que beleza, hein, seu Menandro, 80 anos. Aí meu avô olhou para ele e falou assim: beleza, porque não é com você, né? E meu avô meio brincalhão no final da vida. É beleza, porque não é com você. E a gente riu ali, foi gostoso, brincamos. Mas tem gente que não gosta, irmãos. Não é? Tem gente que tem problema quando se fala de família. Mas eu creio que Deus está aqui nessa noite. Deus não menospreza a sua dor, amém, irmãos? Eu quero deixar isso claro. Esse tipo de palavra não é para menosprezar aquilo que você sente, não, pelo contrário. É para dizer que Deus tem algo melhor. Amém? Deus não menospreza a sua dor, mas Deus também não deseja que você fique com ela. Deus quer curar você, quer curar a minha dor. O Senhor quer nos libertar para perdoar aqueles que porventura possam ter falhado conosco. De repente você esperava algo do seu pai e o seu pai não deu aquilo que você precisava ter como filho. Então, você nessa noite precisa ser tocado por uma unção, por um poder de Deus para liberar perdão. Talvez, querido, seu pai já nem existe mais, já morreu. Não é? O relacionamento com o seu pai já não existe mais. Não tem como você restaurar isso, mas você precisa liberar perdão para que você possa viver um novo relacionamento com o seu filho ou com o filho que você vier a ter. Eu creio que o Senhor está aqui para libertar você, para que você possa perdoar. Entender que de repente as pessoas não sabiam como agir. Aqueles que erraram conosco erraram por falta de sabedoria, porque eles podiam estar presos no pecado, poderiam estar presos no engano, mas nós que estamos hoje na igreja, irmãos, nós temos a mente de Cristo, amém? Fomos libertos, fomos curados, e eu e você podemos viver uma nova realidade, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Você vem de uma família que tem problema, irmão? Você passou por dificuldades familiares? Você passou por lutas, e quando você olha para a família que você gostaria de ter, você não consegue visualizá-la, porque na verdade você nunca teve uma família assim. Você passou por lutas, dificuldades, enfrentou grandes problemas, enfrentou dificuldades, irmãos, mas eu quero dizer para você, o Senhor nos acolhe, quando todos falham conosco, o Senhor nos acolhe. Tem uma música que diz assim: quando o mundo cai ao meu redor, né? O Senhor me sustenta. Amém, irmãos? Eu creio nisso. O Senhor está aqui para cuidar de você, para tocar em você, para talvez trazer algo que esteja aí até mesmo escondido, uma mágoa, um sentimento de incapacidade de ser um bom pai, uma boa mãe, de ser um bom filho, uma incapacidade, medo de entrar num relacionamento, de assumir algo na presença do Senhor. Quando nós olhamos tudo isso que nós estamos falando, eu quero te perguntar: qual é a família que você gostaria de formar? Qual é a família que você gostaria de viver na sua casa, hoje, no seu ambiente familiar? O que é que você gostaria de viver como família? E eu estou falando aqui para um público variado, irmãos, desde adolescentes até já, como eu falei, vovô e vovó. Qual é o seu papel hoje na família? Hoje você é filho
Filha, você é pai, mãe? Você é irmão de alguém? Você hoje está sozinho? Não tem filho? Está solteiro e talvez não tenha mais pais? Você pode ser viúvo, pode ser viúva. Pessoas que estão perto de você, qual é o seu papel hoje no âmbito familiar, naquilo que tem, naquilo que existe? Querido, a família é formada por indivíduos. Quando pessoas forem curadas, a nossa família vai ser curada. Quando você for curado, a sua família vai ser curada. Eu e você não precisamos esperar do outro. Nós podemos começar a agir e deixar Deus agir através de nós, para que nós sejamos aqueles que vão tocar os nossos familiares de uma maneira diferente, para que o poder de Deus, ele possa extravasar da minha vida e tocar aquele que está próximo a mim. Você é chamado para viver essa realidade. Querido, você é solteiro? Você sonha em formar uma família abençoada? Você precisa semear corretamente. Você precisa semear, irmãos. A Bíblia diz que o homem, ele colhe aquilo que semeia. De Deus o que não se zomba. Então, meu filho, minha filha, se você é solteiro ou solteira, você precisa semear algo em Deus. Algo em Deus. Eu quero falar para os jovens, para os adolescentes. Você sonha com uma esposa, com um marido? Você sonha em ter uma família abençoada? Você precisa semear de uma maneira correta, sabe por quê? Porque Deus deseja se manifestar e se revelar através da família que você vai formar com o seu futuro cônjuge. Deus quer fazer isso. Deus quer se revelar através da família que você vai formar. Você já se casou? Então, querido, cuide da sua esposa, cuide do seu marido. Cuide. Ame a ele. Ame a ela de uma maneira especial, cuida. Você tem filhos. Sabe qual é a melhor maneira de você amar o seu filho? É você amar o pai dele ou a mãe dele. Às vezes as pessoas acham que, eu vou cuidar do meu filho e esquece o marido. E cuida do filho, quando tudo que o filho precisa é ver pais que se amam, ver pais que cuidam uns dos outros, ver pais que são amigos, ver pais que são cúmplices, que são amantes, que se amam, que namoram, que brincam. É isso que o seu filho e a sua filha precisam ver. Honre o pai do seu filho, a mãe do seu filho, e você vai ver, querido, que vai acontecer tudo de bom. As minhas filhas já casaram, não é? E hoje eu vejo elas brincando com os maridos delas, da mesma forma que a gente brincava. Dá uma piscadinha. Hoje a Fernanda veio visitar a gente, né? Estava aqui no Dia das Mães. Então eu vi que o Júnior estava lá sentado, fazendo alguma coisa, ela veio correndo, brincou com ele, mexeu com ele, aí deu um beijo nele, e ele também se alegrou, começou a brincar com ela. Irmãos, isso é maravilhoso. Um casal que se olha nos olhos, que brinca, que sorri. Amém? Que se beija livremente, que tem carinho um pelo outro. Irmãos, Deus é um Deus de maravilhas. Amém? Não é? Você precisa de cura, querido, da sua família, você que está aqui hoje. A sua família precisa de cura. Como é que está o ambiente na sua casa? Como está o ambiente na sua casa? O ambiente espiritual da sua casa, como é? Você precisa entender que a sua família, ela existe para expressar a glória, a bondade e o caráter de Deus. E se tiver as coisas funcionando dessa forma, irmãos, vai ser bênção. Do contrário, o que os nossos filhos estão vendo, o que os nossos vizinhos estão vendo, o que os nossos parentes mais próximos estão vendo, é algo que não glorifica a Deus. Mas Deus está aqui hoje para mudar o nosso coração, amém? Para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Agora eu entendo que tudo que acontece numa casa depende de outras pessoas. Por exemplo, eu posso tratar a Adriana muito bem, mas se ela começar a me tratar mal,
o nosso ambiente em casa vai ficar ruim. Vocês estão entendendo isso? Não é? Então, talvez o ambiente esteja complicado na sua casa e, às vezes, a culpa não é sua. Pode ser que seu cônjuge está com o coração duro. Mas eu creio que Deus é poderoso para usar a sua vida para mudar o ambiente da sua casa. Por isso que eu digo que a família, irmãos, ela precisa ser ministrada no meu e no seu coração de uma maneira diferente. Precisamos entender que Deus ama a família. Deus ama a sua vida familiar, a sua casa. Seja você um canal da bênção do Senhor. Perdoe aquele que te fez mal. Ore por ele, ore pela sua casa, ore pela sua família. Irmãos, ministre, ministre, ministre. E quando você estiver cansando, ore de novo. Amém? Faz umas loucuras, irmão. Sai para sua casa, bota a mão na porta, sai orando pela porta, bota a mão no travesseiro onde dorme a sua esposa e fala assim: Senhor, que essa mulher que dorme aqui, Deus, que o Senhor possa tocar no coração dela, esse coração duro. Profetiza, uma hora. Amém? Vai lá no banheiro, minha irmã, levanta as mãos no banheiro e ora pelo seu marido. Senhor, meu marido que usa aqui esse banheiro, que joga a toalha no chão, que joga a roupa tudo errado, profetizo que Deus, o Senhor vai fazer algo na vida desse homem. Ora, querida, abençoa os seus filhos. Coloque a mão ali onde eles dormem, na cama deles. Ore por eles, ore no material da escola deles. Declare a bênção do Senhor. Comece a orar, irmão, comece a orar. Comece a falar assim: a minha casa será um lugar da bênção. A minha casa será um lugar de expressão da glória de Deus. Os meus filhos, a minha família, os meus relacionamentos familiares serão, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós ficamos olhando e ficamos pensando e ficamos reclamando e ficamos assim tentando entender. Mas, irmão, seja ousado para orar, seja um canal de bênção. Nós precisamos ter uma visão bíblica do que os nossos relacionamentos familiares significam. Essa visão, irmãos, ela vai nos ajudar a expressar a Deus, a revelar o Senhor para os nossos filhos, uns para os outros, para os nossos parentes, para o vizinho, para colega, para amigo. Precisamos ter isso. Deixe Deus agir na sua vida, amém? Deixa Deus agir na sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa Deus renovar a sua mente. Outro dia, irmãos, eu estava num lugar e ouvi uma conversa entre duas mulheres, duas senhoras. Por volta ali dos 60 e poucos anos. 60 e pouquinho. E eu vi essas mulheres conversando. E como estava muito perto de mim, nem que eu fiquei prestando atenção, mas que não tinha como, eu ouvi mesmo. Você é o pastor fofoqueiro. Não é? Não foi o caso, mas estava muito perto. Então ela estava falando, e ela estava falando assim de uma maneira que para as pessoas ouvirem mesmo. E ela falou assim: por muito tempo eu fui casado com aquele homem. Graças a Deus que ele já morreu e me deixou um salário maravilhoso. Agora eu não viajava, nunca podia visitar um parente. Agora que aquele camarada morreu, graças a Deus, me deixou um salário muito bom, agora eu vou ver meus parentes, agora eu já fui para a Europa, eu já viajei para tudo quanto é lugar, feliz da vida. É uma visão de família, irmãos, errada. Amém? É uma visão de família errada. Não é? Eu acho que eu até comentei aqui outro dia, também conversando com um colega, né, de academia, e uma situação, irmãos, que a família não... uma família foi viajar para a Europa, mas deixou o filho. Não levou o filho para a Europa. Aí eu perguntei: mas por que não leva o filho? Ele é pequenininho? Não, ele tem 15 anos. Eu disse: nossa, mas por que não levou o filho? Ah, não, porque ele só fica no celular, só fica jogando, ele não gosta.
Ele não gosta, então deixou ele aqui, daí o pessoal vai para lá e passa 2, 3 semanas na Europa, e o menino fica sozinho aqui. Aí eu fiquei olhando aquilo, não é o tipo de família que eu acredito que expresse aquilo que Deus tem. Se o meu filho não gosta de fazer o que eu quero fazer, eu vou tentar arrumar um jeito de entender o que ele gosta. Eu vou fazer o que ele gosta de fazer. Amém? Porque eu quero trazer ele comigo. Eu quero que ele seja alguém que vai entender o Pai, o coração do Pai, o amor do Pai, o cuidado do Pai. As minhas filhas, depois de velha, entenderam que eu não gostava de entrar em água gelada. De novo, né? Estou falando a mesma coisa. Mas só para ilustrar, não é? Um dia eu estava comentando, ela falou assim, pai, se você não gosta? Não, o pai não gosta muito não, filha. Mas a gente entrava na cachoeira. Eu falei assim, eu entrava porque vocês queriam entrar. A gente entrava no mar gelado. Eu entrava porque vocês queriam entrar. Hoje, eu não preciso mais. Hoje vocês já atingiram uma idade, vocês podem ir. Agora leve o seu marido com você. Né? Leve o seu marido, agora é a vez dele. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos conquistar a nossa família. O diabo não vai roubar a nossa família. O diabo não vai roubar os nossos relacionamentos familiares. O diabo não pode roubar a paz na sua casa. Não pode, querido. Não pode roubar o relacionamento entre o marido e a mulher, entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Não pode. Mas o que nós vemos hoje são situações completamente bagunçadas, situações completamente desestruturadas. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele quer se revelar através da família. E quando a família falha, o que o Senhor tem para nós é cura, sabe por quê? Porque o Senhor Ele não fica olhando para trás como nós ficamos querendo, né, ficar presos no nosso passado. Não. O que Deus tem para nós é algo que está no futuro. Vai curar o teu coração para que você possa ser diferente, fazer diferente e glorificar a Deus. Amém? Aquilo que aconteceu lá atrás, nós vamos perdoar as pessoas que erraram conosco. Vamos pedir perdão para as pessoas com as quais nós erramos. Mas que a gente possa chegar no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, num domingo qualquer, num dia de semana qualquer, e a gente possa olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, e falar assim, eu amo você, e a sua vida tem abençoado a minha vida. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Vamos ministrar ao Senhor nessa noite. Irmãos, eu acho que Deus quer curar a sua vida hoje. Deus quer curar a sua vida hoje. Situações talvez marcaram o seu coração negativamente. Situações com as quais você viveu e você não escolheu. Há pessoas aqui que foram vítimas de situações. Você era filho. Você não é responsável pelo que fizeram com você. Pessoas aqui que talvez nasceram de um relacionamento inadequado. Pessoas que talvez, eu não quero ferir ninguém, não quero expor ninguém, mas eu acredito que quando o Espírito do Senhor quer falar ao nosso coração, irmãos, o Senhor quer trazer cura, amém? Talvez tem pessoas que não conhecem o Pai. Tem pessoas que talvez não tenham o nome do seu pai no seu documento. Não sabe quem é. Talvez tem pessoas que não tiveram como se diz, uma figura familiar, uma família bem estruturada.
nos moldes bíblicos, no padrão de amor, de carinho, de respeito. Pessoas que hoje são filhos de pais que se separaram. Pessoas que hoje, quando olham para a família, vê talvez um desgosto, vê dor. Quando olha para o casamento, vê uma luta, vê uma inconstância, vê situações tão complicadas, tão difíceis. Pessoas que olham hoje talvez para a sua família e pensam assim, como é que a minha família pode ser algo de Deus? Do jeito que está a situação, tanta briga, tanta confusão, tanta inimizade, falta de perdão. Quando olha, parece que está tão longe de ser algo diferente. Talvez aqui jovens que não estão convivendo com seus pais ou com as suas mães. Pessoas que olham e falam assim, qual vai ser a minha referência? Qual vai ser? Como que vai ser? Mas eu quero dizer para você hoje que diz que não tem uma referência. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Assim como o Senhor falou para Abraão, sai daqui, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Eu quero dizer para você hoje que você vai sair espiritualmente daquela situação de uma casa, de uma parentela, de uma família que não te abençoou, que não foi referência para você, de uma situação onde você não conheceu o seu pai, talvez não conheceu a sua mãe. Você vai sair agora daquele lugar, de um lugar que talvez não era um lugar de bênção, que não era um lugar onde você tinha um padrão, algo para ministrar a sua vida. Você vai sair dali e vai para uma terra que o Senhor vai te mostrar. E essa terra é a família que você vai formar. Essa terra é o lugar da bênção. Essa terra é onde o Senhor está para abençoar, para prover e para levar você e a sua casa e a sua família a um novo nível de conquista. Lá atrás era de um jeito, mas agora vai ser diferente, porque o Senhor mesmo te toma pela mão e em Cristo quer te levar para um novo lugar. O Senhor quer te levar para um novo lugar. Querida, há pessoas aqui com muito temor de talvez reproduzir aquilo que foi feito na sua vida, na sua casa, na sua infância, de reproduzir os machucados, as dores que fizeram com você. Mas o Senhor diz para você nessa noite que sente dor, que sente esse medo de como é que vai ser a sua família. O Senhor diz para você, olha, crê somente, viva um dia após o outro. Se você andar nos meus caminhos, jamais eu vou te deixar, jamais eu vou te desamparar. Você vai caminhar dia após dia em vitória. Quando precisar da cura, eu estarei ali te curando. Quando precisar de ousadia, a minha ousadia estará sobre você. Quando precisar de perdão, a minha unção estará sobre a sua vida para perdoar. Não tema o seu futuro, porque eu sou o teu futuro, diz o Senhor. Não tema o seu futuro. Olhe para mim, caminhe comigo. Querido, eu sinto pessoas aqui que não se sentem capazes para construir algo diferente daquilo que construíram até agora. Você que não se sente capacitado para mudar e para fazer a diferença e fazer diferente daquilo que você viveu até hoje. Eu quero te dizer também que o Senhor também quer restaurar a sua visão e dizer para você, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é na minha força e na minha graça. Eu serei contigo. Se você reconhecer que não consegue fazer diferente, isso para mim basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você pode fazer diferente. Simplesmente olhe para mim. Eu vou te ajudar, diz o Senhor. Eu sou o teu ajudador, diz o Senhor. Eu sou aquele que te chama, aquele que te toma pela mão, aquele que te cura, aquele que te restaura e aquele que quer enviar você para viver algo novo. Eu quero profetizar como pastor sobre a sua família. Querida, a sua família vai ser um lugar de bênção. A sua família será um lugar de cura. A sua família, você como pai, você como mãe, você ainda que é solteiro, adolescente, jovem, você que talvez já está hoje já viúva,
Mas eu quero profetizar sobre a sua vida: você será a bênção, você será a bênção, você será a bênção. Em nome de Jesus, a cura sobre você, para que você possa desempenhar um papel na sua casa e na sua família diferente. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé, querido.